Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre a validação de dados no Excel. Qual a sua finalidade e como você pode aplicar essa ferramenta, beleza? Então vamos para o conteúdo. Pessoal, então vamos falar um pouco sobre o conceito da validação de dados. Ela é uma regra que limita valores dentro de um intervalo de células que você determina. Por exemplo, você vai informar o seguinte para o Excel. Excel, eu quero que dentro desse intervalo de células só tenham os textos A ou B. Se por um acaso alguém informar o texto C, você vai impedir, você vai retornar com uma mensagem de aviso. Ou você pode informar o seguinte, Excel, dentro desse intervalo eu só quero os valores 0 e 5. Se alguém colocar 7, por exemplo, você vai impedir. Então, você vai estar limitando, você vai estar restringindo aqueles valores. Essa é a finalidade da validação de dados. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui para a nossa planilha. Aqui nós temos uma tabela, onde que nós temos uma coluna com os colaboradores, a situação, o setor e a data de admissão de cada colaborador. Aqui na coluna situação, perceba que eu só tenho duas situações. Ou esse colaborador é estágio, ou ele é profissional, ok? Eu só posso ter essas duas situações na minha base de dados, ou estágio ou profissional. Se por um acaso eu colocar aqui um outro texto efetivo, está errado, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer vai bagunçar toda a minha base de dados. Eu só posso ter estágio ou profissional. E como é que eu faço para limitar esses dois textos? Para evitar erros, por exemplo, eu só quero conter esses dois textos. A gente vai informar a validação de dados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai selecionar esse intervalo de células, onde que você deseja restringir esses valores, onde que você deseja colocar a validação de dados. Feito isso, você vai clicar aqui em Dados, e aqui você tem Validação de dados. Você vai clicar, vai abrir essa janela. Aqui em configurações, você tem critério de validação. Então aqui em permitir, você pode, por exemplo, restringir aqueles valores como números inteiros. Ok? Você pode colocar aqui entre 0 e 5, por exemplo. E aí, se você colocar o número 6, o Excel vai impedir, vai retornar uma mensagem. Ou você pode restringir como decimal. Você pode restringir como data, como hora e assim por diante. Beleza? Como nesse nosso exemplo são textos, estágio ou profissional, nós vamos colocar essa regra como lista. Então, clica aqui em lista. Beleza. Aqui em fonte é o campo onde que você vai informar ao Excel quais são os valores que ficarão restritos dentro daquele intervalo de células que você selecionou. Nesse nosso exemplo, esses valores, esses textos, são estágio e profissional. Então, como é que você faz? Você escreve o texto, ponto e vírgula, e escreve o outro. Sempre assim, sempre. Se você quisesse escrever um outro texto, você colocaria ponto e vírgula e escreveria esse outro texto. Beleza? Feito isso, você vai clicar aqui, OK. Agora, perceba o seguinte, se eu colocar aqui, em vez de profissional, colocar efetivo, o Excel vai retornar essa mensagem, informando este valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Se eu clicar em repetir e tentar colocar esse texto, esse valor, ele vai continuar retornando o erro. Por quê? Porque não foi essa regra que eu informei para ele. Eu informei para ele que só pode ou estágio ou profissional. Então, se você tentar colocar um outro valor, ele não vai deixar por conta desse alerta de erro, que é o alerta de erro de parar. Ele para a sua ação. Ok. Então, aqui vamos voltar para o profissional novamente. Profissional, beleza, não tem problema nenhum. Agora, observa uma coisa. Aqui ao lado tem uma setinha para baixo. Se você clicar, vai aparecer uma lista. Essa é a lista suspensa. Então, a lista suspensa é um recurso dentro da validação de dados. Normalmente, você utiliza essa lista quando você quer mostrar ao usuário quais são as opções de escolha que ele tem. Então, aqui nós temos as opções estágio ou profissional. Beleza? Se tivessem mais valores dentro daquela validação de dados, ele ia estar apresentando, ele ia estar evidenciando esses valores.
Beleza. E se você não quiser mostrar essa lista, se você quiser ocultar, é muito simples. Você seleciona o intervalo onde contém os dados que você fez a restrição, clique aqui novamente em validação de dados, e aqui, ó, do seu lado direito tem menu suspenso. Você desmarca essa opção e clique em OK. Agora perceba, se você clicar na célula, nada vai acontecer. Ela não vai mostrar a lista que tem disponível para você selecionar esses valores. E aí, se você for tentar escrever um outro valor, que seja diferente dos valores que você fez a restrição, ele vai continuar retornando o erro. Beleza, então vamos lá, vamos selecionar aqui novamente esse intervalo de células. Clique aqui em validação de dados. Ah, aqui tem uma observação. Aqui em fonte, por exemplo, você pode escrever a sua validação da forma que... Deixa eu voltar aqui. Você pode escrever a sua validação da forma que a gente fez aqui, escrevendo uma por uma, separando por ponto e vírgula. Ou você pode fazer da seguinte forma. Vamos escrever aqui ao lado, ó, estágio e profissional. Beleza, então vamos lá, selecione aqui novamente, validação de dados. Aqui em fonte, em vez de escrever esses dois textos, eu vou selecionar essas duas células aqui, ó, porque essas duas células contêm os dados que eu quero restringir. Beleza? Então, dou um Enter, OK, e beleza. Meus dados continuam restritos como estágio e profissional. Vamos escrever aqui novamente efetivo, ele vai continuar retornando o erro. Show de bola. Agora vamos aqui novamente em validação de dados. Aqui ao lado, perceba, você tem mais duas abas, mensagem de entrada e alerta de erro. Então, se você clicar aqui em mensagem de entrada, perceba, mostrar mensagem de entrada ao selecionar a célula. Toda vez que eu clicar na célula, que eu selecionar aquela célula, vai mostrar uma mensagem para o usuário. Então, nesse exemplo, vamos colocar aqui, ó, situação como título e mensagem de entrada. Essa mensagem é um teste. Beleza? Clique em OK. Agora perceba, toda vez que eu seleciono qualquer célula aqui dentro desse intervalo que eu limitei, aparece a mensagem. Situação, essa mensagem é um teste. Beleza. E como que você pode remover isso? Muito simples, novamente, selecione o seu intervalo, validação de dados, e aqui onde que tem esse quadradinho aqui em cima marcado, você retira. Somente isso. Beleza. A outra aba é alerta de erro. Aqui tem mostrar alerta de erro após inserção de dados inválidos. Então, o alerta de erro que se encontra atualmente é o alerta de erro de parar. Esse alerta de erro, ele limita a ação do usuário. Se você digita um dado que não é restrito, que não se encontra dentro da regra, ele vai parar a sua ação. Ele não vai te deixar seguir. Ele não vai deixar você inserir aquele dado que se encontra incorreto. Então, aqui em título, vamos escrever o seguinte, novamente. Mensagem incorreta. Por favor, verificar a mensagem correta. Vamos escrever aqui, por exemplo. OK? Beleza. Aqui em estágio, vamos escrever algum valor qualquer. Vamos escrever aqui efetivo. E der Enter, ele vai retornar a mensagem de parar com o seguinte texto. Mensagem correta, que foi o nosso título, e, por favor, verificar a mensagem correta. Se eu colocar repetir e tentar colocar o texto que não está restrito, ele vai continuar parando a minha ação. Esse é o alerta de erro de parar. Ele para a ação, ele limita a sua ação. Beleza. Vamos voltar aqui e vamos ver os outros alertas de erro. Você tem aqui o aviso. Qual é a finalidade desse alerta de erro? Ele te avisa. Por exemplo, olha, esse texto que você está colocando está incorreto. Você deseja continuar? Então, ele te dá opções. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, OK, vamos escrever efetivo. E aí vai retornar a mensagem. Olha, esse texto se encontra correto, a mensagem se encontra correta. Você deseja continuar? E aí você tem opções, sim ou não. Se você colocar sim, o Excel vai manter aquele texto. Beleza? Diferente do parar, o alerta de erro de avisa, ele somente te avisa. Olha, isso aqui está errado. Isso aqui não está restrito. Você deseja continuar? Se você colocar sim, você vai continuar. Beleza? Se você colocar não, beleza, você retorna para a sua condição normal.
Vamos selecionar aqui novamente, vamos ver o outro tipo de alerta de erro, que é informações. Informações normalmente retorna um textozinho informando o que você precisa fazer. Quando você coloca uma mensagem errada, ele vai retornar, olha, a mensagem está errada. Você pode fazer isso, 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 isso. Ele é um texto informativo, ok? Então, vamos colocar aqui, ok, novamente, efetivo, e aí ele retorna. Por favor, verificar a mensagem ou o texto que você colocar, e se você colocar ok, ele também libera, ele também deixa você seguir. Então, o alerta de erro de parar limita a sua ação, ele não deixa você continuar. Aviso, ele te dá opções, sim ou não. E informações tem a finalidade de retornar uma informação, um aviso, né, do que você tem que fazer, qual o próximo passo, e aí você decide também se você vai continuar ou não. Beleza? Então, essa é a finalidade da validação de dados. Resumindo, ela restringe valores dentro de um intervalo de células que você selecionou. Beleza, pessoal? Se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo. Então, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, para você deixar o seu like, para você colocar aqui nos comentários como que você vai utilizar essa ferramenta de validação de dados, tudo bem? Porque o seu feedback é muito importante para o nosso crescimento. Beleza? Tamo junto!